Bom, pessoal, hoje dia 12, dia 13 de maio, hoje sábado, né? Vamos fazer aqui uma revisão, né, semanal. Não vou dar ênfase às operações diárias, porque eu gravei o diário da terça e da quarta. Na quinta-feira eu não gravei, então vou comentar agora aqui no início do vídeo, certo? Mas o intuito desse vídeo é mais olhar a ótica macro, né, gráfico semanal diário, Ibovespa e dólar futuro, né? Eu sempre gosto de analisar pelo dólar cheio, mas é, a análise também pode ser feita no mínimo. Beleza, ó. Na quinta-feira, lembrando que na quarta-feira eu peguei essa venda aqui, certo? Né? E na quinta-feira, o que acontece? Devido à região que ele abriu, né? Eu queria muito, né, após essas fortes rejeições, trabalhar na ponta vendedora. Porém, pelos 2 minutos ele deixou uma. Deixa eu ver se foi assim mesmo. Foi pelos 2 minutos ele deixou uma. Ah, foi. Pelos 2 minutos ele deixou uma rejeição nesse candle aqui muito interessante. Não dava para não participar dessa operação. Então eu fiz uma comprinha, né, sabendo que já estava nessa região de resistência, próximo às médias móveis de 200, né? Mas temos o fator notícia. Da mesma forma de ontem, por exemplo, na quarta-feira, eu tinha um fator notícia no início do dia. Então, quando o mercado não consegue romper essa máxima aqui nesse candle aqui, eu saio da minha operação no zero. Eu estou de um ponto, né, praticamente o zero. Beleza? Não vi, né? Não deu entrada para trabalhar na ponta vendedora. Pelo menos não pelos 5 minutos, né? Porém, quando o mercado vem aqui fechar o gap, né? Tem alguns fatores interessantes. O mais que a gente tende a observar no início do dia, quando quem trabalha com Fibonacci, é o que? Retração de 61,8 do Fibogap, mais região de suporte, né, do dia anterior, mais ajuste, certo? Margem d'água. E o principal fator, né, dessa compra aqui, na minha opinião, na minha forma de enxergar o mercado, são essas médias móveis ascendentes, a 20 e a 50. A desvantagem é essa 20 que está por baixo da 50, porém está ascendente, né? No gráfico de 15, se a gente olhar no gráfico de 15 aqui, ó, no gráfico de 15 foi o que? Foi um PC na 20, né? Um pullback de pré-rompimento da média móvel de 50 de 15 minutos, né? Olha que entrada perfeita. E o que acontece? Agora a gente indo para os 2 minutos, né? Que você fica trocando os tempos gráficos, né? Eu tenho que deixar a visão aqui para vocês verem a forma que eu pensei. A compra certa, né? Compra certa seria nesse candle aqui, né? Muito agressivo, e esse seguinte ficou ainda mais interessante. Porém, como não observei as médias móveis, se eu tivesse observado, eu teria comprado aqui nessa região, certo? Porque esse candle 18 aqui, ó, ele trocou polaridade e fez o que? Um falso rompimento. Então ele falhou em perder as mínimas, né, desse pivôzinho de baixo. Então seria uma compra agressiva, mas com contexto nessa região. Eu optei por ficar de fora nessa região. Esperei o que? O mercado romper a VWAP e fazer um pullback. O que acontece? A barra que deu entrada da forma que eu opero foi essa barra 21. Porém o stop estava muito caro, né? Eu gosto de esperar um pullback de pós-rompimento. Só que pelos 5 é uma barra enorme, né? A gente vai olhar agora. E pelos 2 deixou, né? Esse doji aqui que para mim, né? Isso foi um pullback, né? Então minha compra, olha só, minha compra foi aqui, exatamente aqui. E o meu stop aqui, ó. Stop de 5 pontos e alguma coisinha, 5 pontos e meio. E em 2 minutos o mercado andou 10 pontos. Olha que momento que eu peguei nessa entrada. Ó, comprei aqui, ó, mais ou menos aqui pelos 5. E pelos 2 o stop não ficou aqui embaixo, né? Tá vendo que pelos 5, como ficou bonitinha a entrada aqui no 5, né? Porque mas eu não vi a média. Nesse sentido eu fiquei preso no 2, esperando a falha de fundo ficar, né, bem mais
alinhada e perdi essa entrada aqui. E o mercado pagou muito bem, ó. Essa mínima para máxima ele pagou 30 pontos. Da minha entrada aqui para máxima ele pagou 20, né? Mas eu acabei saindo na quinta-feira, tava com a semana bem positiva. Acabei saindo nessas regiões aqui, né? O mercado até deixou, né? Se ele espera um pullback na VWAP, não teria feito a entrada, né? Ele fez o que? Ele trocou polaridade na máxima do dia, mas essa resistência rompida, né, do dia anterior, que agora virou resistência, certo? Então essa foi a minha única entrada na ponta compradora no dólar. É bem interessante, bem tranquila. E essa vendinha aqui, ó, essa vendinha também foi bem interessante, ó. Vou só comentar sobre ela aqui. Se eu pegar a mínima de quarta com a máxima, né? O mercado rejeitou aqui aonde? A retração de 76,40, né? Mais retração de 50 de todo esse movimento de alta, certo? Mais média móvel de 400, VWAP semanal, certo? E se a gente for no 15 minutos, eu acho que é no 15, tem uma média móvel de 200, ó. E uma média móvel de 200 no 15 minutos, né? Como já mencionei no dólar inúmeras vezes. Primeira rejeição não pego. Vem, busca liquidez, né? Busca as médias, volta, tenta romper de novo, não consegue, deixa essa retomada. Eu venderia aqui na perca dessa mínima. Venderia aqui, ó, tranquilamente. Ah, contra essas médias, sim, eu tô seguindo o macro. Tô seguindo o macro, ele tá falhando, né? Ah, vou esperar perder a 9, beleza. Aí a entrada, né, com contexto, seria onde? Seria nesse doji. Mas aqui a gente já teria quem? Teria essa 20, né? Então, pelo 15 minutos, esse doji foi o que? Foi uma troca de polaridade nesse fundo perdido, né? Nesse topinho duplo aqui, né? Pivô, se esperou um pivôzinho alinhado, o mais interessante que eu vi foi esse aqui, né? Ativou na perca dessa mínima, deixou mais um doji e essa barra de retomada, né? Porém aqui, ó, já era o que? 3 horas da tarde, né? Então pelo 5, né? Tem esse conjunto de confluências nessa região, né? Mais aquela análise do 15. Então a venda aqui ficaria muito interessante, véio. Muito linda mesmo. E pelo 5 daria pra gente pegar onde? Eu mencionei aqui, nessa região. Ah, esperei perder mínimo, trocou polaridade. Essa barrinha é um pullback de pós-rompimento da 200, né? Chegou nas regiões da VWAP de quarta, mais abertura do dia, mais ajuste, fez o que? Montou bandeira de correção até quem? Até a média móvel de 20, pancada para baixo. Chegou na mínima do dia, armou um pivô, né? Um pullbackzinho de pré-rompimento da máxima de ontem, né? Perdão, da mínima de ontem, de quarta, certo? E deixou barra de ignição, mais ainda duas barrinhas de oportunidade para um pullback oculto, certo? Foi um dia bem interessante. Na sexta-feira, né? Abriu partindo da média móvel de 20, com certeza bem agressivo, teria pego essa compra com alvo na 200, porque ele já abriu rompendo a 50, partindo da 9 e da 20, e essa barra foi um pullback, né, no rompimento dessa média móvel de 50. Eu assumiria esse risco, essa operação que eu gosto bastante, um stop 7,5 pontos, o mercado chegou a pagar 11 pontos. Eu sairia na 200, não esticaria esse trade, né, sem motivo algum. Mais uma vez, o mercado rejeita duas vezes, deixa barra de ignição, mas tendo o gatilho, uma barra de retomada perfeita. Olha que venda linda. Se não vendesse aqui, devido à agressividade, mas depois de 3 barras negativas dessas e um pullback de pós-rompimento na média móvel de 20, essa barra também me deixou um baita gatilho vendedor. Ah, Lua, no diário, o dólar tá esticado. Sim, tá esticado. Isso é um fato. Porém, a tendência é de baixo. Olha a média móvel 200 não tá aqui. A tendência é de baixo. Eu não vou estar caçando compra aqui. Agora, chegou numa região de suporte importante aqui no 4,93. Olha essa barra que entrou. Esse volume dessa barra é uma barra de exaustão. Vem, faz o que? Um pivôzinho de alta. Aqui foi uma compra interessante. Queria comprar dólar? Queria. Então, nessa região de suporte aqui. Perdeu esse suporte prévio? Perdeu. Então vamos esperar ele chegar em outro suporte. Né? Um alvo de FIBO. E se a gente pegar aqui, né, projeção dessa volta em A, o mercado cravou quem? Cravou aqui o primeiro alvo, né? Na sexta-feira, um dia que na minha opinião deu o quê? 3 oportunidades, se a gente considerar essa compra, 4, né? E o pregão finalizou, né?
Semana bem abençoada, né? Graças a Deus, bem interessante. Né? Não vou fazer minhas marcações da semana ainda, né? Ainda quero dar uma revisada a mais. Porém, vamos olhar aqui no diário. Se a gente lembrar do que eu gravei, eu acho que foi ou foi no domingo de noite, ou foi na segunda. Na minha expectativa para a semana. Vamos lá. Ó, eu coloquei esse fibro verde, que foi na sexta-feira. Eu falei, se começar a corrigir todo esse movimento aqui, né? Eu vou esperar o que? O dólar vir brigar nessa região. Era uma região muito forte. Na segunda-feira mesmo, ele já abriu com um gapzinho de alta. E foi o que? Testar 50%, fechando acima da máxima da sexta-feira. Eu falei, essa barra é uma barra interessante, porém, volume baixo e não conseguiu fechar acima da 20. Eu ainda disse, temos a possibilidade de que na terça-feira temos uma barra que irá servir como que? Como um pullback, né? Ou um pivôzinho aqui no rompimento dessa 20. Mas o que acontece? A 9 não passou para cima da 20. E na terça-feira, olha essa barra, meu amigo. Olha essa barra vendedora. Vai ter gatilho, né? E foi onde foi a máxima da terça-feira. Esse candle era bonito, tipo, era uma barra de retomada altista aqui, né? Veio buscar 61,8 de todo esse movimento de baixo, esse movimento prévio. Para apagar esse fio branco, né? De todo esse movimento prévio de alta, perdão, de baixo. Chegou a 61,8, deixou o candle gatilho. Isso aqui nos 5 minutos eu venderia, né? Por que não vender no diário? Então, ó, na terça-feira deixou esse candle. Na quarta, deu continuidade. Na quinta, mais uma vez, veio buscar a nova no diário, veio perder o mínimo. E na sexta, cravou a mínima aqui no 4,93, que é a região. Eu tenho uma projeção nos 60 minutos. Deixa eu ver aqui no diário de 6 pivô aqui. Ainda é mais embaixo, no 4,91. Mas no 60 já cravou também, com certeza. Cravou todos os alvos. Eu acho que é dessa região aqui, ó. Se não me engano, eu peguei desse. Não, não lembro. Não lembro de verdade, não lembro de qual foi a projeção que eu fiz. Tinha uma confluência no 4,93. Ó, confluência do segundo alvo aqui. Mas não foi essas projeções. Ou era 4,95 o terceiro alvo. Enfim, vamos voltar aqui pro diário, né? Então o que a gente tem no dólar? A gente tem todo esse movimento de baixa, né? Quando ele corrigiu apenas a retração de 38,2 e veio buscar a mínima novamente agora. Então, numa ótica bem mais ampla, né, a gente tem um pivô de baixa aqui. O pivô de baixa foi ativado, certo? A gente até pode, eu vou até colocar a projeção aqui. Primeiro alvo lá no 4,88, certo? Então sabe se vai de primeiro, não está esticado em relação às médias curtas, porém a média móvel de 50 já faz um bom tempo que ele não faz um teste nela, né? Vamos ver se ele vai fazer o que? Vai fazer um falso rompimento aqui e vai buscar tentar romper essa 20 novamente, né? Ou se ele vai dar continuidade à tendência de baixa. Beleza? Se a gente olhar o semanal, olha que barrinha no semanal. No semanal o pivô de baixa não foi ativado. Ficou brigando nessa região dessa mínima aqui, ó. Conseguiu fechar abaixo, brigou. E nessa semana ele, né, a média móvel de novo se aproximou. O mercado deixa um baita candle de retomada. A expectativa pelo semanal é que ele venha perder essa mínima e ative esse pivô de baixa, né? A gente não sabe como ele vai se comportar, mas temos essa expectativa. Desvantagem, né? Lembrando que estamos no gráfico semanal, então a média móvel de 20 demora uma eternidade para se mexer, né? Então, mas ele está bem esticadinho da 20. Todas as médias, com exceção da 200 aritmética, estão descendentes, né? Temos um pivô de baixa pré-ativado. Perdeu a mínima, ativa o pivô. Já deixei a projeção dos alvos, até aqui embaixo os alvos, até errado aqui.
Eu deixei a projeção aqui, ó, 4,84 projeção. Lembrando que o dólar perdeu a retração de 61,8, ó, de todo esse movimento de alta aqui, ó. Perdeu a retração de 61,8, que é essa região de máximo aqui. O dólar já está trabalhando nessa região de resistência aqui, dessas máximas de 2019, né? Então, se considerarmos só o movimento de retração, né, as retrações desse movimento altista, a próxima retração e última, antes da mínima, é no 7640. Está aqui no 473, próximo ao terceiro alvo desse pivô de baixo, caso ele seja ativado. Não coloquei projeções porque olha o meio de 2022 aqui, o segundo semestre, como foi feio, né? O dólar perdeu a região e vamos esperar como ele vai se desenvolver. Se a gente olhar aqui para trás, poderia até pensar numa projeção todo esse movimento aqui para baixo, né? Esse retângulo, vamos colocar aqui para a gente ver onde ele está. Vou pegar, não vou pegar essa extremidade não, vou pegar aqui da média do movimento, ó. O dólar está próximo de um terceiro alvo, né? Se a gente considerar essa amplitude menor, certo? Ó. Segundo alvo ele estava brigando, o terceiro alvo está aqui no 4,90, exatamente no 4,90, né? E a curto prazo, né, a gente já projetou o pivôzinho de baixo aqui, aqui já cravou todos os seus alvos, né? E a minha expectativa no dólar é que ele perca essa mínima, né? Analisando o diário aqui, se a gente procurar uma divergência, vamos ver que isso tem, ó. Tem uma divergência no MACD. Ele fez o que? Fez um fundo mais alto do que o anterior. E aqui de fato, né? Ele fez o mesmo nível. Não é tão interessante porque se esse cano tivesse fechado aqui, né? Abaixo dessa mínima que tivesse feito, um fundo mais alto seria mais forte, né? Seria a divergência mais forte que existe, né? O IFR é o estocástico. Está se aproximando, né? Dessa região aqui do 6,88. IFR não está tão sobrevendido ainda não. Não está tão sobrevendido ainda não. De fato, a linha pode cair mais. Não vejo nada que vá atrapalhar aqui não, né? Mas tá numa região forte. O próximo alvo aqui, 4,84. Né? E pelo semanal, naquela amplitude do range no 4,90. Beleza, olhamos o dólar aqui. 5 minutos, então vou fazer as marcações para segunda. Vou deixar para fazer amanhã, certo? E agora, vamos olhar aqui o Ibov, né? O índice não fiz nenhuma operação essa semana. Nenhuma operação, só operei dólar, né? Mas a gente pode ver aqui o que? Segunda-feira, de lateral. Na terça conseguiu romper o range, né? E criou outra região de briga aqui, trabalhando acima da média móvel de 200. Na quarta-feira, tentou romper esse range, voltou para a região de 50% desse movimento de alta, né? E deixou aqui uma volta em V. E no final da quinta-feira, entregou um movimento que rompeu essa máxima importante desse range aqui, beleza? Na sexta-feira, mais um dia lateral, né? Então o que a gente pode observar, ó, desde aqui, ó, pancada, né? Brigando uma região, rompe. Brigando uma região, rompe. Brigando uma região, rompe. Brigando uma região. Diferença é a amplitude do movimento. Então aqui a gente tem uma amplitude muito maior, né? Movimento de tendência. E aqui o mercado rompe essa região e não consegue se afastar, né, dessa região de pressão, né, dessa resistência que agora é um suporte forte, ancorado pela 200. Né? Observe que a 200 está trabalhando próximo a essa região de pressão aqui, que é essa linha vermelha, né, na região do 108 mil. Então não fiz nenhuma operação. Olhando de forma rápida, na quinta-feira. Na quinta-feira eu vi, não fiz. Quinta-feira eu tava comprado em dólar. Ó, na quinta foi lindo, né? Mas não achei tão interessante por conta dessa VWAP semanal.
mas deixou uma barra vendedora, ó, deixou frustrou esse movimento, né? Deixou um por 180, porém não conseguiu fechar acima dessa 200. Armou um pivôzinho de baixo aqui no primeiro movimento, né? E depois fez um pullback na view up, né? Essa foi uma venda bem interessante. Chegou a pagar, ó, 550 pontos para um risco de 260, né? Praticamente é 2 para 1 do risco. Depois, com a abertura do avista com o americano, o mercado consegue romper as médias e armar esse pivô de alta, né? A barra gatilho foi essa barra 23, aqui, ó, partindo de todo o conjunto de médias, uma barra com volume interessante em relação às demais, né? Desvantagem, média móvel 50 e média móvel 200 flat. Então a média móvel 200 flat indica o que? Indefinição, né? Como ela é a 20 do 60, então a gente sabe quando a 20 do 5 está flat, então a gente tem o que? Vezes trabalhando num retângulo, né? E o mercado realmente de fato fica brigando, né? Consegue até romper a 50 e no final do pregão, não, na parte do almoço, né? Tem alguns dados importantes. O mercado entregou todo esse movimento altíssimo aqui, ó. Se a gente pegar a nossa entrada aqui, quem segurou chegou a pagar praticamente 1.800 pontos. Na sexta, abriu, né, sem gap, dando continuidade a uma correção de todo esse movimento aqui. Se a gente colocar um Fibo, vou colocar aqui só porque eu já comecei a comentar. Vou colocar um Fibo aqui, ó. Gente, vai não olha não, viu? O Fibo da quinta-feira, o mercado veio aqui temos aqui VWAP da quinta-feira, média móvel de 200, retração de 7640 macro, retração de 50 do dia anterior, né? Mais essa região de resistência, né? Era resistência, agora é um suporte. O mercado tenta uma vez, tenta outra, faz um fundinho ascendente, rejeição, consegue fechar acima da 20, pancada para cima. Entrada no índice, temos o que? Para mim, essa vendinha, essa primeira não foi tão interessante, mas deixou gatilho, ó. Só 250 pontos, chegou a pagar quase 2 para 1 e deixou um PCzinho na 20 aqui, né? Porém não tão interessante, né? Com essa 200 na cara. O ideal seria um pullback de pós rompendo nessa 200, né? Mas quando ele perde essa barra, observe que a minha entrada no dólar, ó, foi uma barra dessa, só que pelos 2 minutos. Imagina a quantidade de stop de quem vendeu essa barra tem aqui em cima. Então o mercado vem ativo, stop de 240 pontos, chega a pagar 735, pegando, né, de uma troca de polaridade nessa região. Depois o mercado até deixa um padrãozinho vendedor aqui, né? Tenta uma vez, não consegue, tenta de novo, deixa uma barra ignorada e chega a pagar 500 pontos na queda, né? Vamos no Ibov, vamos ver aqui o Ibov como está no diário. Ó, expectativa no Ibov, meu Deus. Obrigado, senhor, e eu gosto porque falei o que? Tá esticado. Mas tinha alvo. Eu disse, ó, se eu quero o quê? Que o índice venha buscar o segundo alvo, né? De que? Desse pivô de alta, mais média móvel de 200, mais retração de 50 de todo esse movimento de baixa, né? Porque quando ele chegar aqui, não sei se, até eu disse, não sei se vai ser em um dia ou se vai ser na semana. Ele chegando aqui sim eu penso no processo corretivo, porque da mesma forma que eu olho os 2 minutos, o 5 eu olho o diário. Primeira rejeição, segunda rejeição. Agora, uma correção é bem-vinda. O mercado já vem bem, como é que eu posso falar? Bem sofrido, né? Brigando bastante para conseguir romper máximas, né? Vem deixando candles gatilhos. O volume desse último candle não foi tão interessante para ele estar rompendo uma máxima como essa aqui, deixar um volume baixo assim, né? Teria que ter rompido com força, né? Porém, é uma região muito forte. Temos uma retração de 50, média móvel de 200, né? Então, assim como o dólar, caso o dólar venha falhar aquela mínima, a expectativa é que o índice venha buscar esse terceiro alvo, que tem confluência, ó, com essa região aqui de resistência, né? Então, o índice chegando nesse terceiro alvo fica lindo. Aí eu olho o índice para pensar na compra no dólar, né? Mas enfim, ó, tá cumprindo, né, todas as nossas expectativas até agora, né? No mais, o diário de hoje é esse, né? Estou pensando
começar a fazer alguns vídeos analisando ações. Algumas ações que eu estou observando aqui. Estão brigando há bastante tempo em uma região, né? Vou até deixar registrado aqui. Essa ação, a Energias, EB3, acredito que o maior movimento aqui dela vai ser quando essa média móvel de 50 chegar no preço, né? Creio eu que ela está, né, acumulando até essa média móvel de 50 chegar. A gente sabe que o preço se movimenta dependendo da média, né? Não existe média móvel sem preço, mas existe preço sem média. Então, olhando aqui pela ótica, como se eu tivesse um gráfico de 5, esperando a média móvel de 20 do 15 chegar. No fato, que de fato essa média móvel de 50 aqui, certo? Mas, o diário dessa semana é esse. É uma semana positiva, graças a Deus, né? Então, temos essas expectativas. Não é que o dólar está nessa região, não vou vender, ou vou pensar só em compra. Não. A gente tá olhando que a ótica macro, né? Para que a gente saiba, caso ele rompa, vamos ver se vai ser um falso rompimento. Pra gente esperar uma troca de polaridade, pra gente ter alvo no diário. Pra saber, ó, essa região aqui é uma região forte no diário. É que às vezes a gente projeta um alvo no 5, que às vezes é o que 10, 15 pontos. E pela ótica do 60, que nem foi minha compra, eu acho que foi na terça-feira. Pela ótica do 60, do diário, tem a possibilidade de andar mais 20 pontos a minha saída. E de fato ele andou, né? Então é importante para mim, né? Desse jeito que eu aprendi com a mentoria que eu fiz com o Vitor, L2 Training. Quem segue os 60 minutos, quem segue o macro, não passa fome, né? Então, no mais, o dia de hoje, né, dessa semana é esse. Valeu!